Olá meninas, tudo bem? Estamos hoje aqui com uma entrevista super especial. Gostaria que vocês conhecessem. Janaína está aqui junto com a gente. Muito obrigada. Ai, André, eu que agradeço. Tô feliz, sabia? Eu também. Para quem não é aqui da Baixada Santista, provavelmente não conhece, mas já viu a Janaína aí na telinha, né? É, quantos anos de jornalismo, Quanto tempo já, né? Faz mais de 20 anos, né? Só na Baixada, só em Santos eu tô há 19. Fora meu percurso aí pelo rádio, por outras TVs, TV Fronteira, que é da Globo mesmo, sim, lá de Presidente Prudente, TV Aliança, que é agora TV Tem de Sorocaba, sim, Campinas, enfim. Então eu pego um pouquinho do estado de São Paulo todo. Ah, muita gente já viu a Janaína aí na telinha. E a Janaína vai contar pra gente aqui como que foi todo esse histórico dela dentro do jornalismo e tudo mais, e como ela lidava com as emoções que aconteciam ali ao vivo e essa inteligência emocional toda que ela tem, que na hora que ela tá ao vivo ali, ó, plena, não transparece toda aquela agitação que tá ali externa, e isso vai ajudar vocês, meninas, com dores crônicas, com fibromialgia, a entenderem como que vocês podem transportar isso pro dia a dia de vocês. Até porque a Janaína tinha um programa de bem-estar. Saúde, qualidade de vida, durante 15 anos. Conheceu tantos profissionais e aprendeu tanto com eles também, e colocou tudo em prática. Então, Janaína, conta um pouquinho primeiro da sua história, para elas entenderem, assim, como que você chegou no jornalismo. Então, eu comecei em Campinas, né? Fiz PUC Campinas. Comecei a trabalhar no rádio, então cultura, depois eu fui para a rádio CBN. Da CBN eu ganhei um concurso, Andréia, para da revista Imprensa, para fazer um estágio na BBC em Londres. Ai, que legal. Isso foi uma porta que se abriu para mim, porque voltando de Londres eu falei, agora eu quero TV. Então eu fui para Sorocaba, na TV Tem de Sorocaba, que era a antiga TV Aliança, e aí fiquei fazendo, eu fiquei pouco tempo lá em Sorocaba, saí de lá, fui para Presidente Prudente como apresentadora e repórter. Já vivi um pouco mais do interior mesmo, né, do estado, quente, bastante quente. Aqui é quente, mas a gente tem uma brisa gostosa, né? Nossa, eu peguei justamente o verão, então eu assim, passei, foi em 2002. E de Presidente Prudente eu falei assim, eu queria tanto ir para Santos, eu queria tanto morar na praia, mas eu mentalizei isso de uma forma que se concretizou mesmo. Eu já me via aqui, aquela coisa de mentalizar e as coisas acontecerem, é muito importante isso. Sempre na minha vida eu fui assim. Porque além do planejamento, não é só planejar, é sim você já se colocar naquela situação. Exatamente. Né? E aí eu lembrava que eu ia pra TV pensando, nossa, eu preciso ir pra Santos, eu preciso ir pra Santos, Aí um lindo dia, estava varrendo a casa, coloquei a vassoura do lado e liguei pra Santos. Quem atendeu? O chefe de jornalismo. Pensando que eu era uma amiga dele de São Paulo. E aí a gente começou a conversar. Ele chegou e falou assim, nossa, mas quem que eu tô falando? Que Janaína? Porque também era Janaína Lepre, de São Paulo. E aí ele falou assim, nossa, mas você é muito simpática, eu quero teu currículo, vem para Santos. Tava abrindo uma vaga na Previsão do Tempo. A hora certa, no lugar certo, na ligação correta. Certo, tudo certo, entendeu? Por isso que eu acho que tudo conspira realmente a seu favor quando você pensa, quando você, nossa, quer muito uma coisa e se realmente for planos de Deus, as coisas acontecem, porque tem os nossos planos, eu sempre falo, mas os planos de Deus são maiores que os meus. É verdade. Então eu sempre fui nessa linha. E aí eu vim para Santos, comecei a trabalhar na Previsão do Tempo, né? Não sabia muita coisa, mas fui atrás. Nossa, eu fiquei assim, fiz um intensivo mesmo. Virei quase uma meteorologista, sabe? Imagina. Até hoje, tanto é que na TV as pessoas me conservaram durante anos e anos, né, na previsão, porque realmente não entendia muito das coisas. E acontecia de você andar na rua e as pessoas perguntarem esse tipo de coisa? Toda hora, a todo momento. Eu tô na fila do supermercado, vai fazer sol amanhã? Vai chover amanhã? E o fim de semana? E não sei o quê. É barato. É muito legal gostoso, isso. Né? É gostoso. Eu gosto desse carinho das pessoas, né? Porque eu acho que as pessoas, elas tentam sempre se aproximar realmente de você, de saber como que é a tua vida, de saber o que você faz, o que você pensa.
né? Sem dúvida. E eu sempre tive uma relação muito gostosa, tanto com as pessoas que trabalham comigo quanto as pessoas de fora. E aí, da previsão do tempo, eu fazia também apresentação, porque eu já era apresentadora, reportagens, porque eu também fazia matérias, né? Já entrava para a rede, enfim, várias coisas, muitas coisas na TV, fazia de tudo na realidade. Até que um dia eu queria muito na minha vida fazer algo muito construtivo, porque eu sempre fui uma pessoa que pensei muito no próximo. Então eu queria fazer algo que ajudasse. Sim. Não só entrar naquela vida de factual, de coisa, de... Não só uma notícia pontual, Exatamente. tudo, mas algo que transformasse mesmo, né? E aí surgiu o projeto do Viver Bem, que foi um programa que eu tive durante 15 anos. Sim. Então foi um programa que eu fazia ele praticamente sozinha, né? Desde o pensar até apresentar o programa. Juro. Eu tinha meu cinegrafista, assim, eu tinha meu editor de difícil. imagem, né? Mas assim, Mas não é gratificante, quem assim, editava, né? quem fazia Você tudo. tem autonomia para fazer as coisas, né? Eu roteirizava o programa inteiro. E assim, os temas eu escolhia, eu via, encontrava pessoas muito capacitadas, marcava entrevista com essas pessoas. Fibromialgia, por exemplo, fiz uma matéria de fibromialgia que me deu um retorno, assim, que ajudou tanta gente, que foi incrível, porque dores é algo... eu acho que as dores, elas se potencializam quando vocês começam a pensar apenas na dor. Quando você sai fora desse plano, passa a pensar um pouquinho maior do que aquela dor que te incomoda, porque o que é a dor? A dor é algo provocada... Que não está indo bem, tem algo errado aí que você tá fazendo e nem tá se como dando por conta. exemplo um câncer. Sim. Então, sabe aquela coisa Uma mágoa, um rancor, que algo fica, você fica precisa dentro tá da remoendo. pessoa, remoendo, ai, e causa dor. A dor é mais dor interna, dor de alma, do que dor. Sim. Né? Tanto que na fibromialgia não tem nada físico assim que a gente fale assim, que dá pra ver, que comprova, não tem nem exame. E aí é mais difícil ainda convencer as pessoas que estão ao redor de que essa doença é real. E o quanto a gente precisa ajudar elas, né? E como que a gente sai das dores? Como que a gente sai dos problemas que ali, quando a gente percebe que eles ficam ali instalados, parece que eles não vão embora? Como que a gente resolve isso? Quando a gente pensa um pouquinho além disso. Por que nós estamos aqui? Qual que é a nossa função nesse mundo? Qual que é a nossa missão nesse mundo? O que a gente pode fazer para transpassar esses problemas? Porque você que está nos assistindo, cada um de nós tem a sua importância nessa vida, nesse mundo. E se você está sofrendo por algo que não é seu, pare, pense um pouquinho, pense em você. Vamos fazer uma autoanálise do que aconteceu lá atrás? O que você era, por que você está assim e o que você quer ser lá na frente. Então, quando a gente começa a fazer uma análise, perceber que a gente tem muita importância nesse mundo e que a gente precisa, sim, de um ser maior, que eu falo que é Deus, porque sem Ele eu não passaria por tudo que eu passei, por muitas coisas que já aconteceram na minha vida. Era para entrar em depressão, era para ficar ruim, era para pensar que nada teria graça, E aí fica numa cama tudo, mesmo. mas ele é muito presente na minha vida. Eu falo de fé, porque a fé é o que nos sustenta. Sim. A fé é o que é o alimento de todos os dias. É o que aquele start que bate assim, ó, faz isso. Eu não estava nem pensando nisso. Mas aí veio aquela vozinha. Mas vem aquela coisa e me bate e fala assim, não faz isso, ou faz isso. E aí Mas para isso ela precisa se ter essa conexão. Exatamente. Se conectar. Se ela ficar fechada só naquela dor e naqueles pensamentos negativos, essa voz, isso tudo vem e ela não vai se dar conta, né? Exatamente. A gente precisa de algo maior. A gente precisa pensar um pouco maior, porque eu falo que o que sustenta, né, o nosso ser é o que a gente pensa.
Sim. Se você pensar no positivo... Ah, mas não tem jeito de pensar positivo. Eu tô com tanta dor aqui, você tá falando para eu pensar positivo. Você que tá aí, que não tá sentindo nada, que essa dor que eu tô sentindo, esse cansaço que não vai embora nunca, eu durmo, descanso, mas eu continuo aquele cansaço. Mas é uma mudança. É um pouquinho de cada dia, né? É um pouquinho de cada dia. É um treinamento. Não é de uma hora para outra que eu falo. É um treinamento. Sabe quando você pega assim, ó, vira a chave. Você tá pensando negativo? Vamos tentar pensar positivo. Se a pessoa fez alguma coisa errada para você, ou que você realmente está bem magoada com alguém, você já pensou, parou para pensar qual a razão daquela pessoa ter feito algo para você? Talvez ela não esteja no momento dela. Sim. E assim, já carrega coisas do passado que atrapalham a felicidade dela. E aquilo vai corroendo essa pessoa e que faz com que ela haja dessa maneira com você. Então, sabe o que você faz? Não é seu. O problema, quando eu falo que o problema não é nosso, não é seu. É do você comprou aquilo. Sim. Então faz o seguinte, liberta. Faz o seguinte, libera essa pessoa. Perdoa essa pessoa. Fala, filha, você precisa realmente... Eu tô te perdoando, tá? Perdoar não é se humilhar, perdoar não é se rebaixar. Perdoar é algo que é se libertar. Quando a gente fala em libertação, é algo que te... Sabe quando você faz assim, que tudo para de doer, tudo acontece? Isso é quando você se liberta. Quando você deixa a outra viver, porque talvez a evolução dela não seja a mesma evolução sua. E você fica presa naquilo dela. E aí sente todas as dores de algo que nem você que tem. Você está pegando coisas de Você já tem as suas dores, você não precisa carregar de mais outras. De mais outras, sim. Entendeu? E assim, ter isso foco. Para tudo, né? Para tudo. E assim, vamos ter foco na vida, foco. Então, se você começa a pensar dessa maneira positiva, não deixa outro vir, assim, porque logicamente vai ter várias pessoas que vão te atrapalhar nesse foco. Então, sempre vem, mas que boba, você está pensando isso? Que não sei o quê. Você acha que isso vai acontecer? De novo, você acha? Tratamentos, já fez tantos, deu tudo errado. Exatamente. Porque quem conduz a nossa vida, eu sempre repito, não sou eu. Eu não conduzo. Eu penso, eu planejo, mas ele sabe muito mais que eu. Então eu entrego. Todos os dias, Andréia, eu entrego. Sim. Eu saio da minha casa, eu falo, que seja feita a tua vontade. Então, se uma coisa não dá certo na minha vida, eu falo assim, sabe o que uma coisa? Livramento, né? Tá certo, tá tudo certo. Sim. Se passou da tua vontade de fazer aquilo, do teu poder de fazer aquilo, eu sempre falo isso, não é se conformar com as situações. Se ultrapassou o teu limite de fazer, se acalma. Sabe uma coisa? Se acalma. Se acalma, fica relax. Sim, porque tá vindo outra coisa melhor. Eu falo que tudo está escrito. Sim. Quando você tem essa conexão, tudo está escrito. E às vezes a maneira que a gente age, a gente atrapalha as coisas de acontecer na nossa vida. Então, pense nisso, porque todos os momentos que eu passei, momentos difíceis que eu passei, os nãos que eu já recebi, mas não os duros, não é não assim, não dá, Janaína, não é assim, não duro. Eu paro, lógico, porque a gente sente, a gente é humano, mas eu paro, eu penso. Faz uma reflexão, né? Qual é o propósito disso? Tudo tem um propósito. Sim. Qual é o propósito? Muitas vezes a gente não enxerga, logicamente, na hora. Sim. Aí você fica assim, nossa, por que será? Mas estava tudo tão certo, assim, né? Exato. No dia seguinte, me vem a resposta. Sempre assim. No dia seguinte. Você sabe como que vem a resposta?
por uma outra coisa que eu tinha que fazer. E se eu tivesse feito isso que eu tinha planejado e estava querendo e não saía da minha cabeça, eu não ia conseguir fazer algo muito maior do que eu planejei. Então, vamos liberar esse pensamento. Isso mesmo. Bom. E eu falo, qualquer dor se trata com amor. Qualquer dor se trata com amor. Essa é uma frase imbatível. Sem dúvida. Porque o amor, ele é capaz de transformar. Coisa, né? Mas é amor mesmo. Amor por aquela pessoa, talvez, que não goste de você. E que você sabe que não gosta de você. Porque gostar de quem gosta da gente é fácil, né? Exato. Sim. Mas quando você dispensa amor, que eu falo, é como se fosse um amor de Deus por nós. É aquela coisa assim, que o filho não atende o que ele está pedindo, mas é tanta misericórdia que existe naquela situação que assim, dispensa. E o amor, ele está muito relacionado, como que eu falei, com o perdão. Então, assim, eu tenho certeza que se as pessoas se conscientizarem um pouco mais disso, elas vão amenizar as dores, as angústias, os tormentos amarras, né? que levam segura, a depressão. Que não deixa a pessoa ir para frente, né? Porque segura, exato. Amarra a pessoa. Aí a gente vai dando passos para trás em vez de ir para frente. Porque você não vai tendo mais vontade de rir, você não vai ter vontade mais de conversar, aí você vai se isolar. Ah, não quero. Aí eu não... pensa, a vida tá aí. Tem dias lindos que fazem assim que a pessoa fala, não quero sair do quarto. Como? Não quero sair do quarto? Tem umas que me mandam por escrito, falam assim, que querem até se matar. Que não tem motivação nenhuma mais de viver. Não. Porque quem pode tirar a nossa vida, porque quem colocou, quem foi? O nosso pai. E quem vai tirar, quem vai ser? O nosso pai. É só ele que tem esse poder, você não tem. Então, se você estiver pensando muito aquém disso, faz uma reflexão de como você era lá atrás, de como você cresceu, de como você conquistou suas coisas e o que você quer para o seu futuro. Porque o futuro, a gente sempre fala, a Deus pertence. O futuro, a Deus pertence. Hoje eu estou na tempestade. Amanhã é um novo dia e o sol pode brilhar sim para todos nós. Então, Andréia, eu acho que é um exercício isso. E é um exercício não só diário, não é uma vez só no dia, né? Não. É o tempo inteiro, as transformações acontecem a todo momento. E eu vou te falar uma coisa, busque pessoas que te trazem coisa boa. Busque coisas e pessoas que não te coloquem mais para baixo do que você está. Se afaste de coisas que estão atrapalhando a tua vida. Ah, mas eu não vou ficar com ninguém. Graças a Deus, melhor sozinha do que mal acompanhada. Vão chegar pessoas que vão estar fluindo no mesmo ritmo que você e quando você menos perceber, já vão ter outras pessoas, né? Outras pessoas, porque o amor atrai amor, o sorriso atrai sorriso. É sempre assim. Quando eu chegava na redação e via que o negócio estava naquele humor... Eu começava a entrar cantando. Eu entrava cantando de propósito. Não pensa que eu sou louca. Não sou louca. Eu entrava cantando para mudar de propósito, aquele ambiente, né? Porque tudo é uma energia. Quando você passa energia, ela se propaga. Quando você entra num ambiente, você sente... Nossa, tem ambiente que você entra, que você fala assim... Né? Ai... Sai desse ambiente. Fala assim, olha, preciso, surge um compromisso agora. Tô Me fora. ligaram, tchau. Então, e as pacientes, eu falo isso para elas, eu falo assim, você prefere ser contaminado ou contaminar? Então, assim, é isso que você falou. Eu prefiro chegar num ambiente também que tá pesado, que tá carregado, já fazer alguma coisa para chamar atenção e quebrar aquele padrão, porque senão, se a gente se deixar levar por aquilo, bom dia, por quê?
Aí pronto. Podia por quê? Ó, Chegou aí uma eu fico pessoa uma doida. vez, chegou pra mim e fez assim, nossa, Janaína, você vive sorrindo, você não tem problema? Eu falei assim, você sabe como que eu combato meus problemas? Com a risada. Tá vendo? Eu combato meus problemas com a risada. Assim, então você tá sendo falsa. Não, não tô sendo falsa. Eu só tô suavizando algo muito pesado. E eu faço isso de verdade, que vem dentro de mim. Porque eu falo assim, o problema já tá aí, não faço muito. Como que eu vou fazer para resolver? Se eu ficar triste, vai ser pior, porque eu não vou conseguir resolver, porque minha cabeça vai bloquear. Agora, se puder mudar o externo para ajudar o interno, por que não? Sim. Né? Porque nem sempre o interno às vezes está tão machucado que vai levar um tempo. Então, se a gente já mudar o externo, já ajuda, né? Nessa transformação. E isso é seu. Isso é meu. Você já tinha isso desde pequenininha. Eu sempre nasci com isso, André. Eu sempre falo que, lógico, a profissão ajuda a gente a amadurecer tudo isso, né? Sim. Porque quando a gente é menina, assim, adolescente, às vezes a gente tem algumas dúvidas, como fazer. Fui convidada uma vez, eu estava numa diretoria da Globo, fui convidada uma vez, eu era muito menina, estava com 22 anos, para fazer parte da previsão do tempo lá deles, né? Poderia ir, mas minha mãe estava com câncer, hoje meu marido estava nos Estados Unidos, estava sozinha aqui, encarando, né, um universo. Imagina, eu estava com a Escarança, estava com o Latigê, estava com vários diretores da Globo, vem aqui, traz seu material. Realmente eu não levei. Por que eu não levei? Porque aquele momento eu não estava amadurecida ao ponto de encarar desafios muito grandiosos. Então, talvez eu pudesse me perder um pouco. Então, a gente precisa ter essa consciência do que nós podemos. Não adianta você fazer algo muito além do que você pode, porque senão você escorrega. E aí, se escorregou, não vai legal. E essa sabedoria aí você vai ficar com frustração. E o quanto você precisa se preparar para chegar em um lugar. Exato, né? Então, eu tinha essa consciência de que eu precisava caminhar um pouco mais para chegar aonde eu cheguei hoje, com toda essa bagagem que eu tenho, né? E essa inteligência emocional também para controlar todos os conflitos, porque a gente está trabalhando com vaidades, a gente está trabalhando com várias coisas que realmente são bem complicadas, que atrapalham, mas é o que eu sempre falo, eu sempre dispensei dentro de mim muito amor, mesmo por aquelas pessoas que eu via que queriam me prejudicar. E eu sempre mostrava que o amor é o fundamental para construir o sucesso. Ninguém constrói sucesso trapaceando os outros, ninguém constrói sucesso não sendo leal. Ninguém constrói o sucesso com falsidade. As pessoas constroem sucesso com verdade. É verdade, amor. Então, eu sempre segui minha vida assim. Eu acho que esse é o caminho para todas as pessoas que às vezes se frustraram, né? Porque as frustrações, elas vão carregando marcas, vão carregando, sabe? Vários sentimentos negativos, mas tudo pode se renovar na tua vida. Isso é um aprendizado, né? São todos aprendizados. A gente precisa daquilo. O que não deu, ponto final. Se eu tenho alguma coisa para resolver com você, Andréia, não gostei da tua atitude, ou você fez alguma coisa para mim, eu vou conversar, Andréia, por que isso aconteceu? Fica carregando. Não carrega, e alimentando, gente, né? Porque um pontinho desse tamanho vai virando, né? Uma vai montanha. virando, né? E aquela coisa, tem gente que realmente é mais introspectiva, não fala, né? Porque eu não gosto de ficar. Não então, faz não isso, carrega. não. Pensou, falou. Pensa e fala, não precisa ofender ninguém, é o que eu falo. Tem muita gente fala que com amor. Fala com amor, não precisa ofender, né? O segredo do bom relacionamento, porque cada pessoa pensa de uma maneira, né? E nem sempre realmente a pessoa tem que pensar da maneira que você pensa, é você colocar, é você enfrentar isso com amor. A discussão é algo benéfico, eu sempre falo. A discussão, você discutir. É necessário, né? Porque você troca de dialogar. ideia. Exatamente. As pessoas acham um lado negativo, né? Discutir, briga. Não. É você
ouvir e respeitar a ideia do outro. Se é bom para você, aproveita. Exatamente. Se não é, deixa de ladinho. Exato. É isso aí, gente. Então, a gente tem que seguir práticas do seu dia a dia. O que você faz, assim, no seu dia a dia que você acha que poderia servir para elas, assim, para você manter esse clima, esse todo o seu humor? Posso te falar uma coisa? Quando às vezes eu tô bem, assim, que a gente também chega em pontos que, nossa, tá bem saturado, sabe? Sim. Eu coloco uma boa música, eu vou em lugares que me dão prazer, como praia, por exemplo. A praia, o mar, para mim, parece, eu olho aquele mar, parece que é um infinito, parece que Deus está do meu lado, sabe Deus assim? Parece que Ele está carregando minha mão assim do meu lado e tudo some da minha cabeça. É mágico. Sim. Eu andar na praia, eu amo delícia, fazer né? Isso. Eu também que gosto. Eu tô. Sim, tá aproveitando bastante. Sim. Tá bem conectada. Então eu gosto. Toda vez que eu posso, eu faço isso. Ouvir uma boa música, procuro uma massagem, né? Às vezes, não tem como, né? Jana, fazer uma massagem agora. Tô bem apertada. Sim, mas tem outras coisas que você pode massagear o seu ego, assim, de tomar um vinho gostoso, né, um suco, contemplar a natureza. E olha só, quantas pessoas que passam aqui no nosso canal e falam a mesma coisa, sempre ligada às artes, porque a música nada mais é, né, do que a arte, e está em contato com a natureza. É um chamego para a alma, né? Então nós somos, né, da natureza, por que não, né, esse resgate? Pisar na areia, andar descalço na grama, não é todo mundo que tem aí um marzão desse, né, que a gente tem assim, ó, à disposição, mas está em contato com a natureza, com as plantas, em harmonia com você. E a natureza traz isso, né? Quantas vezes eu morava lá em São Paulo, quando eu vim aqui para a Baixada, só para tomar um banho de mar ou abraçar uma árvore, assim, né? Que fala assim, nossa, voltei renovada. Então, olha quantas dicas simples que vocês podem aplicar no dia a dia. Eu acho que o mais importante é a gente voltar para a gente. É algo muito interessante que eu pratico na minha vida, às vezes eu até falo para o meu marido, eu falo assim, eu preciso ficar sozinha. O precisar ficar sozinha é porque às vezes a pessoa, não, a solidão é uma coisa muito regenera a gente, sabe? Porque você faz uma autoanálise, você pensa no que pode ser modificado. Apesar que todos os dias, né, antes de dormir, eu penso, como foi meu dia hoje? O que eu fiz talvez que não pudesse ser feito? Como eu posso transformar um dia melhor amanhã? Então eu faço essa reflexão. Sim. Isso é muito importante, porque a gente erra e a gente erra o tempo todo. Então, quando a gente reconhece os nossos erros, a gente passa a se tornar uma pessoa melhor. E ninguém erra porque quis errar. Se você errou, é porque você estava tentando, mas não deixou de fazer. Sim. Pior são aquelas pessoas que falam assim, não vou fazer porque eu não sei se eu sei fazer ou se eu não vou errar. Não, faz, deu errado, faz de novo e tenta e reconhece, né? Aonde tem que melhorar. E assim a cada dia, né? Porque sempre vai ter gente do seu lado que vai te ajudar. Sim, sempre. Se você entra nessa linha de pensamento, tudo é uma questão de atração. Uma coisa atrai a outra. Coisa ruim atrai coisa ruim, coisa boa atrai coisa boa. Eu sempre falo. Só tem gente ruim ao meu redor, você só reclamando. Então, assim, é porque sua energia está fluindo no mesmo, né, circuito. Agora, quando as coisas estão mais leves, tudo vai atrair pessoas, né? E saia dessas pessoas, Sai, foge. Então, olha quantas dicas importantes. Fazer tudo com amor, sempre com amor. O amor é aliviador. Se afastar dessas pessoas que estão contaminadas ao nosso redor e se afastar, às vezes, de pessoas que estão ao nosso redor, às vezes de nós mesmas. Porque, às vezes, ali tá, né, a contaminação. Então, mudar essa linha de pensamento. Será que tudo aí que você está pensando, será que não é isso que está provocando a sua dor, né? Todo, para a gente ter qualidade de vida, porque qualidade de vida é isso, né? É o bem-estar físico, emocional e espiritual. Sabe que me aconteceu uma coisa uma vez? Eu estava tão cansada, que eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer?
eu estava num estado, estava mesmo, eu estava extremamente, respirava fundo eu procurei uma vez, eu estava fazendo uma matéria e aí encontrei uma moça que fazia massagem ayurvédica. Olha que gostoso. Aí eu olhei aquela massagem e eu fiz assim, nossa, que legal. Ela fez assim, vem aqui, Janaína. Eu falei assim, nossa, se vier aqui, acho que eu fico plantada no chão. Não saio daqui. Menina, eu nunca passei algo igual na minha vida. Eu entrei morta, saí viva. Sim. Verdade. Olha, que delícia, foi impressionante. Por isso que eu falo que realmente alguns tipos de massagens e terapias ajudam muito, muito. Porque parece que é um gás que você recebe para o teu cérebro, para oxigenar mesmo o cérebro, para você começar a pensar de uma outra maneira. Porque queira ou não queira, é uma maneira de você parar. E você para ali e assim, tem outra pessoa mexendo com o seu corpo, com os sentidos. Então, assim, é um momento que você sai daquele turbilhão que está a sua mente. Sim. Então, parece que ela estava arrancando tudo com a mão, assim, ó. Sabe quando você arranca com a mão? E vai arrancando com a mão. As dores, as tensões, gente, né? Que gostoso. Demais. Não é? Outra dica excelente. Massagem. Faz muito bem. Olha só. E ó, vou falar mais uma coisa, viu, gente? Não fica se alimentando também de notícias desagradáveis, não de notícias ruins. Se você tá ruim, se alimente de coisa boa, tá? Se alimente realmente de alimentos bons para a tua saúde, que te fazem bem. E se alimente também de tudo que é vindo do externo, de informação, de tudo, de coisas boas, suaves. Procura um bom livro, procura uma boa programação na TV, se você não tem jeito de sair de casa, mas procure sair também. Procure ambientes que te fazem bem, sabe? Eu acho que é muito importante isso, porque como que a gente se alimenta? Como que a gente se mantém? Não só o alimento pela boca, né? Não só pela alimentação, mas a alimentação de tudo, o que você ouve, o que você vê. É muito importante isso, porque não adianta você mudar a sua programação aqui e se você continuar recebendo coisas ruins. Quando eu tô muito assim, estafada, eu procuro nem ver. Olha que eu trabalho com noticiário ruim. Sim. Mas assim, eu procuro não sair. Absorver isso, né? Eu não absorvo. Colocar um limite. Né? Aquilo não é meu. É uma coisa muito interessante, porque já aconteceu disso também, né? De a gente passar por momentos difíceis e você tá noticiando coisas difíceis, né? Em portas de delegacia, em tráfico de drogas, nossa, coisas muito pesadas, é muito pesado. Então, assim, uma vez meu chefe falou assim, olha, pode pegar o colete lá que você vai subir o morro. Eu falei, o quê? Vou pra onde? Se você quiser, você vai me mandar embora. Mas subir o morro, eu não vou atrás de polícia com tiroteio, de jeito nenhum. Aí você fala assim, nossa, mas você não é uma repórter? Sim, eu sou uma repórter, mas eu gosto mais da minha vida do que da minha profissão. Sim. Concorda? É verdade. Então, a gente precisa se gostar mais do que atender, às vezes, ordens e pedidos de coisas, né? Necessidade dos outros. Então, e aí saber onde está o seu limite. Exatamente. Né? Para não ficar cedendo, sempre cedendo. E aí, não há corpo que aguente. Não dá, porque existe um risco, quando existe um risco de vida ali, né? Então, assim, talvez a pessoa que me falou não tivesse essa noção toda. Sim. Mas o meu estado emocional, naquele momento, talvez não tivesse nem tanto perigo assim. Mas para mim teria. Mas para mim ia ter, entendeu? Sim. Então a gente tem que, às vezes, dizer um não, né? Esse fato de você aceitar um não de uma maneira ok e também dizer o não de maneira ok é muito importante. Como lidar com o não da vida. E não ficar carregando isso, exato. Né? Eu falei, não, mas aí agora o que vai pensar? Exato. Acho que as pessoas têm que ter um respeito, sim, pelo que você pensa,
né, pelo que é a Andréia. A Andréia agora não está no momento dela, ou eu não estou no meu momento, então a gente tem que respeitar. Precisa haver esse respeito. E quem não tiver esse respeito por você, faz o seguinte, deixa de lado. Depois a pessoa entende. E se eu não entender, é problema do outro. É porque também não era para entender, não era para ficar com você também. Falando assim, né? Tão simples, né, gente? Não, mas é um verdade. aprendizado. A gente vai... Tudo isso faz parte de um treino e de uma evolução, né? A gente vai evoluindo aos poucos e aprendendo com tudo aprendendo, exatamente. Ai, que gostoso. Obrigada, Janaína. Eu que agradeço. Tô muito feliz. Espero ter contribuído um pouquinho, sem né? Dúvida, pra sem deixar, dúvida. Para fazer com que as pessoas reflitam, né? Se tornem pessoas também melhores, tiram essas dores todas, porque as dores elas vão saindo aos poucos. É isso mesmo. Não é do dia para a noite, como Mas mudança de trabalho. comportamento não é do dia para a noite, né? Sim. E que vocês tenham aproveitado toda essa experiência da Janaína dentro do jornalismo, tudo isso que ela contou aqui e da história de vida dela, que vai muito além só da Janaína nessa área profissional de jornalismo, sim como pessoa. Muito obrigada. Obrigada, Ótimo, Andréia, adorei. Beijo. Espero que vocês tenham gostado.